Olá, senhoras e senhores. Essa é a edição de número 75 do Mortcast. E então é isso. Bom, como eu disse, esses podcasts estão sendo gravados bem antes da data postada, porque, como eu disse, tem um monte ainda para ser postado. Então, eu tô gravando em agosto e provavelmente ele vai ser postado em outubro, novembro, não sei. Realmente eu não sei. Por quê? Porque em vez de eu ir ouvindo os que eu já gravei, ver se precisa arrumar alguma coisa e postar logo, o que eu tô fazendo? Tô gravando mais. Mas é isso mesmo, então. Então, tô só deixando isso claro porque eu começo no trabalho em setembro, dia 4, e como vai ter feriado do dia 7 na semana que vem, e era previsto para eu começar dia 4. Então agora meu exame foi marcado para o dia 4 e agora está tudo previsto para eu começar dia 11. Então adiou-se em uma semana. E é isso, cara. É isso. Eu acho que é isso. Tô me sentindo meio mal porque eu liguei lá mais cedo pra saber sobre o exame, né? Porque a internet de casa tá meio ruim pra eu entrar nas coisas. E aí a moça falou que realmente ia entrar em contato hoje mesmo pra falar sobre o exame que ia ser marcado. Eu achei que ia ser amanhã, né, no caso, mas não deu pra marcar amanhã. Então hoje ela entrou em contato depois de um tempo, não deu para marcar para amanhã, para sexta-feira, para dia 1º amanhã, para o dia 1º de setembro. Então o exame foi marcado para o dia 4, que seria o dia inicialmente que começaria. Só que a pessoa mandou algumas mensagens, oi, tudo bem? Mandou explicando o procedimento, mandou que no e-mail estava escrito passo a passo e etc. Só que a pessoa começou com oi, tudo bem? E eu não respondi oi, tudo bem, eu respondi oi, ok. E aí depois eu vi que recebi um e-mail, o livro tava lá, recebi um e-mail. Por quê, cara? Porque as pessoas começam com oi, tudo bem, as pessoas começam com formalidades, com coisa. Não pergunta oi, tudo bem, porque você não quer saber se a pessoa tá bem, cara. Aí a pessoa mandou um monte de mensagem, eu esqueci de responder e respondi o resto antes. Aí eu pensei, não vale a pena responder o tudo bem agora, senão vai começar uma conversa que eu não quero. Entendeu? Tudo, porque aí eu vou mandar tudo e com você, a pessoa tudo também. Aí acabou. Entendeu? Vai começar uma conversa que eu não quero. E depois, ainda por cima. E não é que eu não me importo de você estar bem ou não, mas sei lá, cara, eu já liguei, como eu tive que ligar lá hoje, eu já senti que eu tava atrapalhando, eu senti que eu tava incomodando, entendeu? Penso, caralho, eu vou ser odiado no trabalho antes de começar, porque eu fico ligando e perguntando coisa, porque eu sou uma mula, eu fico ansioso, pensando, ai, mas será que o e-mail é amanhã? Não, será que o exame é amanhã? Porque se me mandarem e-mail amanhã, pra eu fazer o exame amanhã e eu não vejo, eu não sei o quê. Também hoje é meu último dia na aula de teatro, porque como eu disse, é toda quinta-feira, mas como eu disse, semana que vem é feriado, e eu vou começar na próxima semana já no trabalho, então hoje é meu último dia, basicamente. Tudo bem que na sexta, pelo que eu entendi, o pessoal lá do teatro vai ver uma peça na cidade vizinha aqui perto. E eu vou junto, mas não vai ser nem uma despedida porque eu não conheço direito as pessoas pra me despedir delas. Vai ser o último dia que eu vou passar com o pessoal. Por quê? Porque eu não vou passar o dia com o pessoal. Eu vou ver a peça. Por quê? Porque eu não conheço quase ninguém lá. Então é isso, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa fechada. Eu converso com as pessoas, mas eu converso necessário. Por exemplo, se a gente vai fazer alguma improvisação, alguma coisa, converso aquilo lá e não converso mais que isso. Você deve estar ouvindo pássaro porque tá cheio de maritaca. E como também no último podcast, eu vou também direto ao assunto, porque no último podcast eu falei sobre a incapacidade que eu sentia às vezes nos primeiros dias de trabalho, esse medo que eu tinha de não fazer direito, e eu contei o porquê disso aconteceu, mas eu não sei nem se eu falei do jeito que eu queria, não sei nem se eu entrei no assunto, porque tinha um casal aqui perto, porque é o que eu até falei, tinha um carro, eu falei,
tem um carro aqui parado, mas depois o cara desceu do carro, chegou uma moça, os dois ficaram conversando, os dois estavam perto. E aí eu gravo, mas eu gravo com vergonha, eu gravo acanhado, não falo o que eu quero falar, eu começo a rodear, mesmo sem perceber. Eu começo a falar de outra coisa, eu não vou direto ao ponto. Então, o que eu queria falar hoje? Eu acho que é dos empregos que eu já tive antes de começar isso. Não sei, cara, é o que tá vindo na minha cabeça, é o que eu meio que eu queria falar no último podcast, acabei não falando. Porque o primeiro emprego foi esse mesmo aí, porque eu fazia um curso de química e eu entrei numa empresa que mexe com coisa química, né? É uma usina que colhe cana de açúcar e aí ela transforma a cana em açúcar, em álcool e energia, pelo que eu entendi. Eu não lembro, faz tempo que eu trabalho lá e eu pretendo não voltar, entendeu? Eu já fiz, depois que eu saí, eu até fiz entrevista lá, mas era pra quê? Pro escritório, porque o escritório é de segunda a sexta. Meu pai, ele trabalha nessa usina, cara. Ele trabalha 6 dias e folga 2, e vai rodando turno. Então, por exemplo, ele trabalha de domingo até sexta de manhã, sábado e domingo é folga dele, aí depois ele trabalha de segunda até sábado, segunda até sábado, à tarde, aí folga domingo e segunda, aí ele trabalha depois de terça até domingo à noite, e aí folga segunda e terça, você tá entendendo? Mais ou menos isso, ele trabalha 6 dias, folga 2, então a folga nunca é fixa, nunca é um dia fixo da semana, sempre vai rodando e os horários também. Ele trabalha de manhã, à tarde e à noite, e é por isso que eu não queria ficar lá efetivado, porque quando eu entrei lá, por ser aprendiz, era um horário fixo, era à tarde, e depois daí eu ganhava para estar na escola e eu já estava fazendo o curso de graça antes de começar a estudar lá, então era só um bônus. Eu estava ganhando por estar na escola, mas eu já estava estudando de graça, então foda-se. Só que o que, cara? Eu estava fazendo curso de química, então eu aprendi a parte teórica, a parte prática, tanto a parte teórica quanto a parte prática do laboratório, enquanto eu estava lá, enquanto eu fazia esse curso. Só que na empresa, que era para eu estar trabalhando com coisa de química, não, eles mandaram para 4 setores diferentes. Primeiro foi no ensaque, que era onde eu ensacava o açúcar. Num dos meus primeiros dias eu derrubei um saco de açúcar. Eu não sei se era 1 tonelada por saco, se era 100 quilos, eu não lembro. Eu lembro que era 1 seguido por alguns zeros. Então eu não lembro se era 100 ou se era 1000 quilos de açúcar por saco, né? A gente pegava o saco vazio, colocava numa máquina e aquela máquina enchia o saco. Numa máquina, eu não sei, a gente pegava o saco vazio, colocava embaixo de uma máquina que enchia o saco. Só que essa máquina era em cima de um trilho, porque o saco ficava em cima de um carrinho que estava em cima desses trilhos e a gente empurrava o carrinho com o saco até um outro ponto, o trilho ia até um outro ponto, onde a pessoa que estava no caminhão descia uma espécie de garra mecânica, a gente prendia as alças do saco na garra mecânica e essa garra mecânica que o cara comandava com controle colocava o saco de açúcar dentro de um caminhão. E aí eles levavam para o depósito antes de redistribuir para as empresas, provavelmente. Então é isso, cara. Eu fiquei uns 3, 4 meses ensacando açúcar, sendo que eu fazia curso de química. Nada contra o setor de ensaque, porque lá era legal e o tempo passava rápido, né? Cada caminhão era meia hora, então quando tinha muito caminhão eu nem vi o tempo passar. Porém, não tinha nada a ver com o que eu estava estudando. Depois disso eu fui pro filtro, onde eu não fazia muita coisa, só lavava a peneira, cara. Eu lavava a peneira e depois eu ficava mexendo no celular, cara. Tipo, eu não vou saber explicar como eram as peneiras lá, porque é uma peneira diferente, onde passava um caldo, assim, de cana. Eu não vou saber explicar como é o processo e como era lá o local, mas eu tinha meio que lavar essas coisas, né? Eu fazia isso e depois eu ficava mexendo no celular, porque não tinha mais nada pra fazer. Depois, quando eu fui pro laboratório, foi o único período que eu passei em laboratório, foi o que eu falei no último podcast. Eu fiquei 2 semanas lá dentro, aprendendo os processos, e depois mandaram pro lado de fora pra
pra separar a cana. Eu tinha que separar a cana, palha verde, palha seca e o palmito. Palmito é tipo uma parte da cana. Não sei se eu tô conseguindo explicar. Sempre que eu gravo aparece alguém buzinando. E é sempre na mesma casa. Nas outras vezes que eu vim no mesmo horário era uma van escolar. Agora que eu vim mais cedo apareceu uma moto, mas tudo bem. Você deve ter ouvido a buzina aí, mas... Aí nesse lugar aí eu meio que separava o palmito da palha verde, da palha seca e da cana. E cara, sempre iam em dois pra esse laboratório, mas por uma série de fatores que eu não sei se falei no último podcast, eu acabei indo sozinho pra esse lugar. E no primeiro dia eu não consegui fazer nenhum inteiro, cara, eu fiz meio. Tipo, que a gente pegava um balde e separava, né, as coisas que eu falei, a cana e etc. A gente pegava uma amostra em si, um balde bem grande, um baldão. E eu não consegui nem fazer um inteiro nesse dia, eu fiquei mal pra caralho. Eu lembro que eu tinha acabado de ver o trailer do Coringa. E eu lembrei porque tem uma parte do trailer que o Coringa tá andando de cabeça baixa. Eu tava indo até a parte onde eu pegava o ônibus, que era dentro da empresa. Eu tava indo meio triste, andando, eu lembrei dele do Coringa. Eu pensei, caralho, tô andando que nem o cara lá. No trailer o cara parece mal triste, andando de cabeça baixa, tô andando do mesmo jeito. Lembrei disso e ri, pensei, pelo menos vou ter emprego até o final do ano, onde eu vou poder ver esse filme. E parecia ser bom, e foi. E depois é isso, cara, eu achei que eu ia ficar desempregado, porque eu não consegui fazer uma coisa lá, eu me achei um puta do incompetente. Mas com o tempo eu peguei a prática, eu fazia até 2 por dia. Eu só não fazia mais porque eu ia acabar fazendo 2,5 por dia e eu ia ter que deixar um pela metade. Então não valia a pena. E depois disso, cara, o meu último setor foi maravilhoso. Ele foi a destilaria. Destilaria? Eu não sei, cara. Acho que era. Era destilaria. E lá era bom, cara, porque não tinha muita coisa pra fazer. Não vou mentir. Às vezes os caras, eles iam mexendo nas máquinas, eles desmontavam as máquinas e mexiam lá nas coisas. Sim, mas aí eu ficava só olhando, tipo, não tinha muito o que fazer. Então, das primeiras vezes eu fui pra ajudar, mas eu ficava mais olhando, não fazia nada. Então, quando eles iam mexer, eu ficava sentado mexendo no celular. Eu ficava lendo o GT. GT é umas historinhas. Eu não sei se eu não sei explicar, cara. Pesquisa aí, GTs. Você vai ver o que é GT. Ou não, né? Porque a pessoa, talvez ela pesquise GT, aparece outra coisa, aparece Gran Turismo. Não sei, cara. Mas tem os textos que o nome é GT. Procura aí, GT do Guidão no Google. Aí você acha um GT. E é um GT maravilhoso, cara. E eu ficava lendo isso. Boa parte do meu trabalho, das 3 horas até a hora que eu pegava o ônibus. Isso foi maravilhoso. E depois perguntaram pra todo mundo, tá? Eu não acho que iam me contratar. Até porque uma vez, entre o setor do filtro e entre o laboratório, teve a parada, né? Que é o tempo que eles não estão colhendo cana, que é entre safra, que é uns 4 meses, geralmente. 3, 4 meses. E nessa hora a gente fica meio que limpando lá. Aí nesse tempo eu fui para um setor aleatório lá que eu tava. E uma vez a gente já tinha terminado o serviço, faltavam uns 10 minutos pra ir embora, o gestor chegou lá, pegou a gente mexendo no celular e deu bronca na gente. Cara, falta 10 minutos pra ir embora, a gente já tinha terminado, caralho. Não pode mexer no celular. Tá, você virou as costas e a gente mexeu de novo. eu e o resto do pessoal. Não os outros aprendizes, naquele setor só tava eu, mas eu e o pessoal que trabalhava lá faz tempo. E o pior é que nessa grande parte dessa entre-safra eu tava de férias. Então eu ia o dia inteiro, cara. Ficava das 8 até as 14. Não, 14 não, na verdade. Eu ficava até as 5 da tarde. Eu ia falar 4, falei 14. Mas na verdade era até as 5, se fosse ver. Porque eu saía 4 e pouquinho e 5 horas. Era a hora que eu saía mesmo da empresa. Porque jovem aprendiz trabalha 4 horas por dia e as outras 4 horas eu fazia à noite, né, na escola. Mas como parou tudo, não, era 8 horas direto que eu fazia. Eu descobri que os aprendizes de agora, dessa última turma, estavam só 6 horas por dia. Eu pensei, caralho, que sorte, cara, que sorte. 6 horas por dia, eu ficava lá o dia inteiro. Aí depois disso, cara,
Isso aí acabou em 2019. 2020 eu não sei. Eu tava otimista com alguma coisa. Eu só sei que eu saí do emprego dinheiro, com um pouquinho de dinheiro que eu tinha juntado e também com o dinheiro da rescisão. Eu lembro que eu comprei umas joalheria. Joalheria? Joalheria? Você comprou uma joalheria? Você comprou uma loja de joias? Não. Comprei umas bijuterias que vinham. Eu comprei umas joias para vender, né? Semi-joias, na verdade, bijuteria, não sei. Era folheado a ouro, tá? Não era de ouro maciço, era folheado. Folheado a ouro e a prata. Eu comprei algumas para vender. Eu não sei se eu tava otimista com isso, mas a pandemia fudeu com tudo, cara. Também eu tinha começado. Em 2020 eu tinha começado um curso de logística. Eu tava muito animado, porque. Ah, lembrei que eu tava animado em 2020. Comecei o curso de logística para ver como é que funciona as coisas e eu queria trabalhar com exportação. Uma das coisas que eu queria exportar era PlayStation 5, comprar pelo valor lá fora de dólar e trazer para cá. Tem um método de pagamento que a pessoa ela te paga o valor e você que faz o negócio, né? Que nesse modelo você não precisa ter dinheiro em caixa e nem ter o produto em estoque. A pessoa te paga, você cuida da compra, da entrega e pega a sua comissão. Como aqui tava 5 mil na época, eu ia vender mais barato, mas tipo, eu ia tentar vender mais barato, pegar uma parte do lucro e revender mais barato para a pessoa e ia demorar um pouco para chegar para ela, mais ou menos. É assim que eu achava. Mas eu fui fazendo o curso, fui descobrindo umas coisas. Sabe por quê? Porque eu achei estranho. Eu pensei, cara, você consegue comprar o Play 5 tava $500 lá fora. Vamos arredondar que o dólar estava 5 na época, mas não tava. Foi no começo de 2020. $2.500, você paga 500 lá fora. $2.500. Que dólares, cara? É R$ 2.500. Se você comprar por $500, você paga R$ 2.500. Isso na época. Se você vender por 3.500, você ainda fica com R$ 1.000 de lucro. E o resto você paga o videogame, você vê quanto é o transporte. Se você comprar no atacado, talvez você consiga pagar mais barato. Mas vamos ver como é que é isso, porque eu pensei, cara, trazer lá de fora pra cá é mais barato, mas por que ninguém faz isso? Eu não sabia. E aí eu descobri que é porque se for parado pela alfândega, você paga bem mais, porque você já pagou o produto, mas você tem que pagar o produto depois de novo, basicamente, para ele ser liberado. Porque você pagou o produto, você paga o produto de novo, você paga mais os impostos e mais um valor. Então eu pensei, entendi, porque não dá para exportar. E aí eu fiquei triste pra caralho, cara, porque eu queria ver algumas coisas para exportar, videogame, celular. Eu ia tentar trabalhar com isso. Como eu disse, até comprei umas bijuterias para ir vendendo. Por que eu falei disso? Eu não faço a menor ideia. Mas até conseguir vender bem, conseguir recuperar o valor. Aí eu pensei, vou vendo algumas coisas para ir vendendo para juntar um montante maior para quando eu for começar a trazer os produtos lá de fora. Eu ia começar, se desse certo, eu ia começar assim, entendeu? A pessoa me pagava, então a pessoa me pagava e eu fazia o pedido do produto. E com o tempo, se eu ganhasse grana, eu ia começar a fazer um estoque físico, que o valor ia ser o mesmo, só que eu ia cobrar a pessoa, mas eu conseguiria fazer chegar mais rápido. Mas como tem essas coisas de alfândega, o governo barra que você compra, eu vi que não ia dar certo. E é isso, cara. Só que aí veio a pandemia, mesmo enviei alguns currículos, mas aí veio a pandemia, fechou tudo, não dava pra fazer nada. Mas aqui na cidade começou a ter uma coisa que ia ser meio que isso, ia ser não tem o censo de IBGE que você vai nas casas perguntando. Aqui é até algo parecido, mas ia ser algo relacionado à vacina, ver quantas pessoas iam querer a vacina. Então eu comecei a trabalhar com isso. Eu ia nas casas, perguntava quantas pessoas moravam lá, se alguém já tinha tido Covid, que era para ter uma ideia de quantos casos tiveram aqui, e também ver uma média de quantas pessoas iriam querer a vacina. E eu comecei em setembro, 14 de setembro, basicamente, eu vou começar dia 11 de setembro desse ano a trabalhar, no outro eu tinha começado dia 14 de setembro, coincidência. Tinha começado dia 14 de setembro a trabalhar lá, mais ou menos.
E aí eu ia ficar um mês só, mas aí o contrato foi estendido até janeiro. Depois de janeiro abriu um outro processo também, que era na parte da vacina, e aí eu fiquei até abril. Posso estar falando isso? Ou não? Não sei, cara. É porque a minha cidade foi aquela cidade que vacinou primeiro, né? Eu assinei um termo que eu não posso dar detalhes do projeto. Então é isso. Só que também não tinha nada. Eles não falaram nada demais também. Tipo, ó, é. Aqui a gente tá. Não, eles só falaram como ia funcionar. Só que a gente assinou um termo que não podia falar como é que ia funcionar o projeto. Então eu não vou falar como é que foi. Mas foi isso, né? Primeiro eu ia nas casas, depois a parte começou a vacinação, que foi como eu assinei um termo. É basicamente isso. Eu ficava na recepção só e ou encaminhava as pessoas lá pra cima, que eu era ou volante, que era a pessoa que levava as pessoas lá pra cima, ou recepcionista. E cara, era uma bosta, tipo, não o trabalho eu gostava, mas eu digo, é que assim, eu trabalhava lá, então eu furei fila pra me vacinar, porque lá o pessoal falou, não, você vai, não, na sua vez você vai, eles vão te passar na frente de todo mundo pra você se vacinar, porque a gente quer você trabalhando. Então, no caso, eu furava a fila. Só que, cara, eu digo, pra quem foi se vacinar deve ser muito ruim, porque era um monte de gente, então ficava uma fila enorme, depois você tinha que fazer o cadastro comigo, como não era só vacinar, né, porque era uma pesquisa e etc., o pessoal tinha que subir, tinha que passar por um termo, ouvir o termo, depois fazer os exames, depois ser vacinado. E como tinha muita gente, cada pessoa demorava acho que 1h30 no processo, mais ou menos. Então, pra quem se vacinou, deve ter sido muito ruim ter que esperar isso 1h30 processo, porque tinha gente que chegava lá, ficava cheio, tinha gente que ficava às vezes a tarde inteira lá esperando, porque chegava muito cedo e já tinha 500 pessoas na fila. Acabou esse trabalho, cara, e aí depois não teve muita coisa não. Porque depois eu comecei no emprego que era de madrugada e eu odiava, porque eu ganhava por hora, ganhava muito pouco. Hoje eu fui na academia mais cedo, cara. Eu tava ouvindo um podcast chamado Novo Mundo Podcast. É um podcast bom. Eu acho que eu tava ouvindo. Eu ouvi 2 episódios do podcast do cara. Um episódio chamado Novo Mundo Industrial, alguma coisa assim, e um outro episódio chamado 20. Que ele. Nos dois ele fala que fez uma entrevista. Que fez um teste lá pra uma empresa. Não, ele explica lá que não passou, mas ele fala disso nos dois. Aí ele fala que ele foi o que mais demorou, porque todo mundo fez lá o processo em uns 10 minutos e ele fez em 14. Eu lembrei quando eu tava nesse trabalho aí ruim, que eu ficava a madrugada inteira, né? Uma vez também a gente fez um a gente fez treinamento, beleza, todo mundo foi meio ruim no treinamento. Só que o segundo treinamento que a gente fez também, que era contando o tempo, eu me embananei todo e eu fui o que mais demorou, cara. E é isso, mas assim, eu contava certo. Meu colega que ficou lá mais tempo, ele disse que eu ia ser efetivado, mas cara, não valia a pena, porque assim, a gente entrava às 9, a gente comia, a gente começava às 10 e ia até às 6 da manhã, trabalhando direto. Ó, pela CLD não pode, hein? Pela CLT é só 6 horas, sem pausa. Mas beleza, né? A gente fazia isso. Se bem que era contrato temporário, não sei se encaixa em CLT, mas beleza. A gente ia, fazia isso. A gente... Você bocejou também? Dizem que bocejo contagia. Agora teremos a prova definitiva. Se você bocejou, você sabe que contagia mesmo. Senão, não contagia. O que eu tô falando é... Ou é só se ver a pessoa. Se você ouvir a pessoa bocejar, você não boceja. Eu não sei, cara. O que eu tô falando? Então a gente ia nesse trabalho e a gente trabalhava das 10 até as 6 da manhã. Às vezes até passa. Às vezes a gente terminava mais cedo, um pouco mais cedo, terminava 5 e pouquinho, mas já teve algumas vezes que passou das 6, cara. Foi até umas 6h30, 7 horas, 8. Isso em pé, no mercado ou loja de roupa, contando mercadoria, produto por produto. Olha que bosta. Aí a gente fazia isso, mano. Aí eu, ai, que merda, eu não queria estar aqui, ai. E tipo, beleza, a gente chegava às 9.
Só que o ônibus de ida e de volta era mais ou menos 1 hora cada um. Às vezes tinha que sair 2 horas mais cedo de casa, né? Você entra às 9, tinha que sair às 7, porque todo dia mudava o local, porque era todo dia um mercado diferente. Então, para voltar, consequentemente, também era 2 horas. Então, chegava em casa às 8 da manhã, chegava a dormir e já levantava para ir embora de novo. E depois, quando a gente começou a pegar os mercados em outra cidade, que era da mesma, a gente estava trabalhando para uma rede de mercado, a gente começou a ir para uns mercados de uma outra cidade, então a gente tinha que chegar no lugar mais cedo. E a gente chegava, né, eu digo na sede da empresa mais cedo, para de lá sair de van. E eles não pagavam o tempo que a gente estava na van, porque não era obrigado, por causa do Temer. Antes eles pagavam, meu colega estava lá mais tempo, um amigo meu que estava lá mais tempo, ele falou que antes eles pagavam esse tempo da van. Mas o Temer tinha assinado lá uma lei que eles não iam precisar pagar pelo tempo que a gente estava no transporte. Então, por exemplo, a gente tinha que estar no lugar às 9, então a gente tinha que estar na empresa às 7. Então, sair de casa, por exemplo, 6 horas. Sair de casa às 6 da tarde, para chegar na empresa um pouco antes das 7. Aí às 7 sair, tá no local às 9. Das 9... a gente comia, começava às 10, ficava até às 6. Aí depois das 6 para voltar, a gente chegava lá na cidade às 8, e aí o ônibus já deixava a gente chegava em casa, aí o ônibus já deixava, assim, o ônibus da empresa, né? Aí a gente não precisava ir pro ponto pegar, o ônibus da empresa trazia a gente direto, mas como ele também levava o pessoal que morava na outra cidade, dava mais ou menos de meia hora a 1 hora, então a gente chegava em casa umas 8h30. A gente chegava aqui na cidade 8h30 e daqui ia pra casa dormir. Aí você basicamente chegava às 9 da manhã pra sair às 6 da tarde, cara. Eu saí desse emprego, a gota da água desse emprego foi quando eu saí, cara. Foi porque uma vez a gente ia fazer uma viagem. Como a gente ia ficar 6 horas dentro da van, dessa vez eles iam pagar a viagem. Só que eu fui levando uma mala pesada para 3 dias, né? Uma viagem de 3 dias, daqui até outra cidade. E da minha casa até o ponto de ônibus é uns 2 quilômetros, é longe. Eu fui arrastando essa mala, cheguei lá, peguei o ônibus, cheguei lá. Quando chegou lá, não ia precisar de toda a equipe, dispensaram 3 pessoas e eu era uma dessas pessoas. Aí eu pensei, esses arrombados fizeram eu vir arrastando uma mala por 2 quilômetros até o ponto de ônibus. Aí eu subi no ônibus arrastando uma mala. Tudo bem que da estação da outra cidade até a sede da empresa não era era um quarteirão só. Mas da minha casa até o ponto era 2 quilômetros. Depois eu tinha que descer no mesmo ponto e para ir pra minha casa era mais 2 quilômetros. Eu fui arrastando uma mala. Aí eu pensei, cara, eu quero que vocês se fodam. Aí eu fui lá e encerrei o contrato. E um monte de gente encerrava o contrato, tanto que quando eu fui encerrar o contrato, o cara só me deu um papel para assinar. E é isso, cara. Eu fiz o exame demissional, mas não. Lá eu fiz o exame admissional, mas não demissional, por exemplo. Só assinei um papel. Aí depois eu consegui um emprego de um dia numa sorveteria. Eu falo que é o de um dia porque eu falei, cara, eu não sei fazer nada. Ele, não, tudo bem, a gente te ensina, você pode vir, mas aí eu acho que ele não gostou do meu serviço, depois não me chamou mais. E aí eu fiquei um bom tempo desempregado e depois eu achei um emprego. Ano passado eu falei, né? Já que foi um estágio, era 6 horas por dia, pagava 600, mas era no outro trabalhar de madrugada para ganhar de 500 a 600, então tava ótimo, porque eu trabalhava 6 horas por dia, era aqui na cidade, ganhava R$ 600. E depois eu comecei aquele emprego de aprendiz, que eu ganhava salário mínimo, que era 1.200, trabalhava 4 horas. Nesse eu também ganhava nesse que eu trabalhava 4 horas por dia e também ganhava na escola, é porque eu comecei a fazer um curso de RH. Então o que? Eu trabalhava 4 horas na empresa, depois passava mais 4 horas à noite na escola fazendo o curso de RH e ganhava um salário mínimo, R$ 1.200. Aí eu pensei, cara, eu já tava fazendo curso de graça também, é que nem coisa de química, eu já tava fazendo curso de graça, eles vão me pagar pra estar lá de boa. Então é isso. E agora se tudo der certo, né, dia 11 vai começar esse.
E é isso, cara. De anos vai começar esse e torcer pra dar tudo certo. Eu não sei, 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 entendeu? Torcer pra dar tudo certo. Porque depois que aconteceu essa coisa aí, de eu ter feito esse trabalho errado, os outros trabalhos, sempre que eu começava, eu ficava meio inseguro, com medo de não conseguir as coisas direito. Mas sei lá, cara, é isso. Até hoje eu acho que eu nunca tive um trabalho também fixo, assim. Era sempre temporário, então é isso. Já passou um pouco das 5h30, então eu vou voltar pra casa porque agora é 5h35 quase. O curso começa às 7, então daqui até minha casa é o quê? Uma meia hora ou menos, não sei. Chegando lá eu vou ter que tomar banho, comer e ir. E é isso, cara. Aproveitar meu último dia porque eu gostei das aulas de teatro. Eu gostei. Eu entrei depois, entendeu? Tipo, é um curso. Não é que é um curso de um ano. Tem um ano aqui, o pessoal vai interpretando as coisas e tal. É que assim, tem curso de teatro que tem tempo. Tipo, 3 meses, 6 meses. Aqui não, aqui abre por um ano e é isso. Eu podia. Eles estão treinando já. Eles iam treinar para umas peças no final do ano e eu entrei. Só que como vai ter, por exemplo, feriado, vai ter uns dias que não vai ter aula, eles decidiram não ensaiar as peças e falar poesias. Como eu já escrevia, eu peguei uma pra falar, mas eu acho que como eu vou sair, eu acho que eu não vou nem apresentar, né? Mas é isso, cara. Vou hoje aproveitar o último dia e é isso. Uma pena. Mas pelo menos eu vou ter um emprego, cara. Porque não ter emprego dá um pouco de medo. Ainda mais agora que eu sei que eu vou. Eu sou burro, porque eu sei que eu começar, que eu vou ir. Se eu fui e comprei um monte de roupa no shopping, roupa social pra começar a trabalhar, tem uma dívida agora de R$ 1.150 para pagar só de roupa social. Foi umas camisas, umas calças, um sapato e um cinto. Então eu tenho que pagar essa dívida. E também comprei uns iogurte, chocolate pra ir. Mas tudo bem, não deu muito caro. Tipo, deu uns R$ 30. Mas eu me conheço. Eu compro as coisas pra comer, depois sei que provavelmente talvez eu vou comprar de novo, porque eu não consigo fechar a boca, mas é isso, cara. Bom, mas tô fazendo academia, cara, então tô comendo pra caralho, tô comendo o que eu quero e ainda tô perdendo peso, tô perdendo barriga. E ainda tô ficando forte, eu tava medi esses dias, tô com 40 de braço. Não sei se é muito, mas pra mim é. Bom, mas então é isso, tô indo lá. Tchau pra vocês, até uma próxima vez, falou.